Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhes Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação. Então, desde a semana passada, nós começamos, durante a semana, a igreja, ela tem nos dado o Evangelho de São Lucas, como meditação para a semana. Vejam só que hoje nós estamos numa situação onde um homem de mão seca estava ali, e os fariseus, os doutores da lei, que estavam a todo momento procurando encontrar em Jesus uma coisa errada para denunciá-lo. E Jesus faz essa pergunta para eles, porque era no dia de sábado. Eles achavam que Jesus não deveria fazer aquela cura no dia de sábado. E Jesus faz. E Jesus deixa bem claro essa pergunta, né? É permitido fazer no sábado o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então, para que vocês saibam que o dia de sábado também deve se fazer o bem, então, chamou o homem no meio e fez a cura. E o homem foi curado, e vocês veem que é a partir daqui que eles vão começar agora a tramar a forma de matar Jesus. E aí nós vamos prosseguindo, nós veremos isso aqui depois. Mas hoje eu queria me deter um pouco mais na primeira leitura, que está na carta aos Coríntios, o capítulo 5, do versículo 1 até o 8. Porque é um caso muito importante para a nossa meditação, para os tempos que nós estamos vivendo. Tantas aberrações que vão acontecendo no nosso meio, e nós precisamos tomar consciência do que é o certo e o que é o errado. Na igreja, nós somos aqueles que vivíamos um passado muito errado, e um dia, quando nós nos deparamos com Jesus, nós vimos que as coisas que nós fazíamos eram erradas, e nós nos propusemos a andar segundo os ensinamentos do Senhor. A igreja não é dos perfeitos, mas são daqueles que estão caminhando para a perfeição. Se nós não caminharmos para a perfeição, lutando contra o que é errado, nós não vamos nos salvar. Não dá para nós estarmos na igreja cometendo atos que são errados, aonde Jesus não quer que nós pratiquemos, porque isso vai influenciar muito da nossa salvação, e nós continuarmos. Então veja na primeira leitura, Paulo, ele recebe notícias aqui da comunidade de Corinto, né? Essa comunidade que
todos os dons eram praticados no meio do povo. E aparentemente parecia que a comunidade era uma comunidade perfeita. Mas de vez em quando vai surgindo situações onde Paulo escreve essa carta justamente para acertar as coisas erradas que estavam acontecendo lá. Embora os dons aconteciam de forma extraordinária. A questão de hoje é de um caso de incesto. Um homem estava convivendo com a mulher do seu pai. Não era a mãe dele, como aqui está dizendo bem claro que era a madrasta. E a comunidade parecia que estava se fazendo de rogada, não olhar, via, mas ninguém falava nada. Você já viu essas situações onde nós nos deparamos com coisas erradas e todo mundo faz assim como se não está vendo, mas está acontecendo, né? Mas ninguém fala nada, vai deixando. E ainda mais de situações que pode acarretar na perda da salvação daquela pessoa. Hoje nós encontramos muito isso, né? Não, cada um vive a sua vida. Cada um vive do jeito que quer, não tem problema. Então Paulo se depara com essa situação e ele chama a atenção agora da comunidade. Aí vocês estão vendo essa situação? Um homem que está convivendo com a sua madrasta como se fosse a sua esposa? E vocês não estão dizendo nada? Vocês não chamaram a atenção ainda? Não chamaram a atenção dessa pessoa? Ou se chamaram a atenção, o cara continuava na vida dele. Não, eu quero viver assim, vou viver assim. Não é assim que hoje nós dizemos? Não, eu quero viver assim. Porque cada um tem a sua verdade. O problema de hoje é esse. As pessoas, elas querem dizer que elas são donas da verdade. Mas elas não querem elas não querem praticar a verdade. Elas não querem ouvir a verdade. A verdade é Deus, Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Hoje não, hoje cada um tem a sua verdade e cada um quer conviver com a sua verdade. A verdade dele era: eu estou apaixonado por ela, ela está apaixonada por mim, o que é que tem a ver? Vocês já viram essas questões? O importante é que eles se amam. Não, o importante não é que se amam. Esse amor tem que estar na verdade. Não pode ser um amor fora da verdade. Então Paulo diz assim: tá bom. Tá bom não, tá ruim, né? Se essa é a situação, se ele não quer mudar de vida, então que ele seja entregue a Satanás. Essa palavra Satanás, ela entregue a Satanás, ela tem o seguinte sentido: a excomunhão. Quando a pessoa está na igreja, ela pertence a essa comunidade que se chama igreja, e ela vive situações de imoralidade, situações que vão contra o mandamento, e a pessoa quer permanecer, ela não quer sair. Então a igreja diz então que ele seja afastado da igreja. Afastado da igreja significa, quando nós estamos na comunhão da igreja, o demônio não vai ter força sobre nós. Afastar significa: você quer continuar nessa situação? Então, que seja afastado. Vai viver com Satanás então. Você quer viver essa situação errada? Você viva. Aí Paulo diz: para que depois, sendo esbofeteado por Satanás, ele possa retornar à comunhão de novo. Então a excomunhão não é simplesmente para tirar a pessoa, é para que ela fora da igreja ela possa pensar: olha, eu estou errado,
É para que ela possa viver as consequências do mal que ela está vivendo, para depois ela dizer: nessa vida eu não quero viver não, eu vou voltar. Quando a pessoa ela é excomungada, ela perde todos os direitos que ela tem na igreja. Ela perde o direito de se confessar, porque ela não quer mudar de vida, como é que vai confessar? Ela perde o direito de receber a Eucaristia, porque como é que a pessoa em pecado mortal, ela vai receber a Eucaristia? Ela vai vir para a missa e receber a comunhão? Ela não pode, ela está em situação de pecado grave. Não dá para nosso Senhor entrar num corpo aonde a pessoa está em pecado mortal. Eu vou explicar melhor. Vocês já foram no chiqueiro? Olha só como é a situação de um chiqueiro, né? É fedido, sujeira para tudo quanto é lado, é uma imundície total. É assim que a alma fica quando ela está em estado de pecado mortal. Esse pecado desse homem era um pecado mortal. Ele não queria sair, ele queria continuar. Dá para Jesus entrar num corpo fedido igual um chiqueiro? Eu pergunto para vocês. Imagine um sacerdote celebrando a missa num chiqueiro. E todo mundo ali no chiqueiro, tudo sujo, e o padre dando a comunhão, né? O corpo de Cristo, todo mundo imundo, sujo. A pessoa em estado de pecado mortal é assim que Deus vê. Nós não vemos, nós não temos a capacidade de enxergar, mas Deus vê. Aí o pessoal diz: não, mas Deus veio para o pecador. E isso, para o pecador que criou vergonha na cara, mudou de vida. O que não criou, ele não vai entrar enquanto não mudar de vida. Então Paulo diz: afasta esse cara. Aí Paulo está dizendo assim: porque se esse homem continuar na comunhão da igreja nessa situação, outros vão achar bonito e vão fazer também. Aí ele usa, né, esse exemplo da massa, né, que vai levedando, vai crescendo, né, vai sujando os outros. Porque imagine se a igreja tolerar determinadas situações, vai gostar, todo mundo vai gostar. Nossa, a igreja é ótima. As pessoas elas querem viver numa igreja assim, aonde eu posso fazer de tudo. Aí inventa a história que Deus é amor. Como é que Deus não vai permitir uma coisa dessa? O pessoal diz: isso é coisa da igreja. Olha, quando a pessoa diz assim, é coisa da igreja, ela está excluindo igreja de Jesus Cristo. É como se ela dissesse assim: Jesus Cristo pensa de um jeito e a igreja pensa de outro. Não, a igreja pensa como Jesus pensa. A igreja ensina o que Jesus ensina. A igreja não pode ensinar algo que vá contra o que Jesus ensinou. Igreja e Jesus é uma coisa só, não tem diferença. Mas como eu quero a conveniência, não é mais fácil eu chegar e dizer assim: isso é coisa da igreja? Quando eu digo isso é coisa da igreja, eu estou dizendo que não é de Jesus Cristo, que Jesus não pensa assim. Não, pensa igual. A igreja, ela só transmite, eu vou repetir, o que Jesus transmitiu, o que Jesus ensinou. Ela não pode ensinar algo errado do que Jesus ensinou. Agora vamos ampliar. Aqui é um caso de incesto, né? Aquele homem lá tendo um caso com a madrasta. Vamos ver as leis que agora estão sendo legalizadas, estão tentando legalizar no nosso meio, né? A lei aonde já não se tem problema um homem
já formado, uma mulher já formada, tendo um caso com uma criança. Imagine um homem barbado, velho, tendo um relacionamento sexual com uma criança. Pedofilia. Aí já está se legalizando a pedofilia. É permitido. Entre católicos, não. Na Igreja Católica, isso nunca vai ser permitido. Isso é caso de excomunhão. Uma pessoa que vive numa situação dessa. Não, mas a lei civil, isso, a lei civil paganizada liberou. Agora, a lei civil baseada no Evangelho nunca vai liberar. Isso é para pagão. Isso não é para nós cristãos. Nunca vai ser liberado. Não é permitido um homem e uma mulher, um homem com um homem que se amam, se casarem. Eles se amam. O que é que tem? Uma mulher com uma mulher se casarem também. Eles se amam. Isso. Eles se amam. Mas na Igreja Católica não casa. Se é pagão, pode viver lá com quem você quiser. Mas na Igreja Católica não é permitido. Não foi, não é e não será. Nunca isso vai ser permitido. Me desculpe, se tem sem vergonhas permitindo aí, está permitindo fora da igreja, não está dentro da igreja, permitir uma coisa dessa. Está fora. Que seja entregue então a Satanás, como Paulo está dizendo. Para que vivendo essas situações erradas, venham algumas consequências que a pessoa possa dizer, realmente eu estou fora de Deus. Se arrependa e volta de novo. Mas na igreja isso não é permitido. Jamais será permitido. Podem prender os membros da igreja, podem processar os padres, pode mandar os padres para a cadeia, pode até matar os padres. Mas padre de verdade nunca vai fazer casamento entre um homem com um homem e uma mulher com uma outra mulher. Padre de verdade nunca vai fazer. Porque não é permitido. Porque Deus não quer. Mas padre, mas por que o senhor não pode fazer isso? Afinal de contas, os dois se amam. É simplesmente por causa disso. Porque Deus não quer. Se Deus quisesse, se faria, mas Deus não quer. Aqui não se está excluindo a pessoa que tem a tendência. A pessoa que tem a tendência, ela é acolhida na igreja. Viva a castidade. Está dando um bom exemplo. Pode comungar, pode participar da igreja. Mas começou a praticar, a igreja diz, epa, essa prática não. Isso não. Por isso que nós realmente não podemos permitir, nós católicos, eu estou dizendo mais uma vez, pagão fora da igreja, faça o que quiser. Por isso que os pais católicos não podem permitir esse negócio de livros, desses tais kits que tem por aí, onde está ensinando as criancinhas, os adolescentes a viver esse tipo de vida, dizendo que pode sim um menino beijar um outro menino, e uma menina beijar outra menina, e os dois. Católico não permite isso. Não pode fazer vista grossa. Os pais não podem fazer vista grossa para os seus filhos quando veem esse tipo de coisa. Tem que ir lá na escola e falar assim: meu filho não ensina isso para o meu filho não. Não manda meu filho ir para o banheiro para ficar vendo o outro menino lá.
e a minha filha indo para o banheiro para ver outra menina. Não, eu sou cristão, eu sou católico, eu não permito uma coisa dessa, porque Deus não permite. Aí fica tudo fazendo vista grossa. Aí chega os filhinhos em casa com os livros, olha assim, ninguém faz nada, ninguém diz nada, e vai deixando o filho vivendo uma vida de pagão, crescendo sem os ensinamentos de Deus, e os pais dizendo que são católicos. Estou falando para os católicos. Agora, os católicos que querem viver isso e acham que isso é bom e maravilhoso, os católicos que querem viver isso e que acham que isso é bom e maravilhoso, seja livre para ir embora da igreja católica. Não precisa ficar na igreja católica, é livre. Pode ir embora. Mas não dá para viver na igreja católica assim, porque Deus não permite. Aí fica essa briga, né? Aí fica brigando com os padres, brigando com sabe lá quem, e briga com o Papa. Não, vai embora. Seja livre. Porque Deus não quer, mas se você quer, você é livre para fazer a escolha que você quiser. Imagine se Paulo não fosse firme aqui com a comunidade de Corinto. Ia virar uma bagunça. Ia começar com... Já estava começando, né, com esse homem, com a madrasta. Depois, irmão com irmão. Porque vai se dando a permissão, aí vai abrindo brecha para outros, né? Irmão com irmão, pai com filho, filho com pai. E uma bagunça na igreja. A igreja não é uma bagunça. Nunca foi e nunca será. A igreja são os cristãos que servem ao Deus único e verdadeiro e que procuram viver a fidelidade do Evangelho em tudo. Nós somos chamados a ser luz nesse mundo paganizado que está aí. As pessoas têm que olhar para os cristãos, para nós, e ficarem com raiva, porque nós não fazemos o que eles querem. E essa raiva deve criar nele uma raiva tão grande que depois eles possam se converter e mudar de vida. Porque para nós é inadmissível determinadas coisas porque Deus não quer. Que seja entregue a Satanás. Para que depois que Satanás esbofetear, a pessoa possa dizer, estou errado, e volte para a igreja e ganhe a salvação novamente. Porque quem vive nessa situação dificilmente se salvará se não quiser mudar de vida. Então eu termino essa homilia dizendo assim, meus irmãos, rezemos porque a coisa está feia e cada vez mais está piorando. E aqui eu não estou falando somente só para o povão, não. Até nós sacerdotes, vocês sabem, né? Aí depois o pessoal não ficar dizendo assim, ele está falando do povo, mas tem padre. Tem padre, mas esses padres precisam criar vergonha na cara também. Já deveria estar fora da igreja também há muito tempo se quer viver essa vida. Para que ficar dentro da igreja fazendo esse monte de porcaria? Se quer dar mau exemplo, vai dar fora da igreja, vai viver lá fora da igreja. Mas dentro da igreja viver desse tipo de coisa, não. Como o Papa Francisco está sendo firme, né? Nesses casos de pedofilia entre nós sacerdotes. Está fora, não vai exercer o ministério sacerdotal, fica fora da igreja. E se a polícia tiver que prender, tem que prender. Porque o mal não pode continuar exercendo o seu poder. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.